Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou nutricionista no INIP, fui residente de nutrição clínica no INIP e hoje em dia eu sou nutricionista preceptora. Hoje eu vim trazer para vocês o tema sobre nutrição, cardiologia e cardiopata com Covid-19. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que foi dado para mim, é uma honra estar participando desse evento. Estou muito feliz de participar com vocês. E aí, a cardiopatia congênita, a gente sabe que são mais formações do coração e outros grandes vasos que podem acometer desde o nascimento e podem promover alterações no desenvolvimento da criança. Dessa quantidade de cardiopatia congênita, chega de 1%, um terço das crianças vão necessitar de uma cirurgia corretiva. A cardiopatia congênita e a relação com o Covid-19. Os estudos mostram que crianças são menos suscetíveis à Covid-19 e isso pode ser explicado pela menor expressão da enzima conversora de angiotensina 2, que é precursor pulmonar do vírus SARS-CoV-2. Então, como é algo recente, não se sabe qual é o risco da cometimento desta infecção em crianças com cardiopatia congênita e suas potenciais complicações. Apesar de que, se for ver, as crianças com cardiopatia congênita, como tem repercussão hemodinâmica significativa, elas seriam um grupo de risco, porque pode apresentar um agravamento das condições ventilatórias de forma mais precoce e intensa. Então, as crianças com repercussão hemodinâmica poderiam ser consideradas como um grupo de risco entre as cardiopatas. E, nesse ponto de vista, o estado nutricional, as crianças que apresentam a menor ingesta alimentar, juntamente com o aumento do hipermetabolismo, porque crianças cardiopatas congênitas, isso elas têm uma elevada taxa metabólica basal. Então, comparado a crianças que não têm cardiopatia congênita, elas têm por 5 vezes mais aumentada essa taxa metabólica basal. E associada a uma diminuição da ingesta alimentar dentro do internamento, isso pode levar ao menor desenvolvimento neuroestrutural e ao maior gasto energético devido à maior absorção de nutrientes. Esse maior gasto energético das crianças cardiopatia congênita podem ser levados em consideração de acordo com sua própria patologia, que isso pode ser decorrente do aumento do trabalho do sistema cardíaco e pulmonar. Então, associada a essa diminuição da ingesta, pode piorar o estado nutricional da criança durante o internamento. E aí, associado esse aumento da taxa energética com hipertensão arterial, cianose, insuficiência cardíaca e alterações gastrointestinais e aumento do fluxo pulmonar, isso pode ocasionar desnutrição intra-hospitalar. E aí, como é que a gente pode, como nutricionista dentro do ambiente hospitalar, reverter essa situação? Então, um papel muito importante seria o objetivo da terapia nutricional. Então, que a gente vai, como que a terapia nutricional vai colaborar para a melhora desse estado nutricional? Então, a terapia nutricional tem como objetivo melhorar a resistência a infecções, manter e recuperar o estado nutricional da criança e, com isso, também diminuir a mortalidade. Isso vai diminuir os custos hospitalares, vai diminuir a estadia da criança no hospital também. E aí, quais seriam as indicações para a terapia nutricional? E aí, eu trouxe dois algoritmos, um no pré-operatório e o outro mostrando no pós-operatório daquelas crianças que precisam passar por um desenvolvimento cirúrgico, como é que seria essa evolução nutricional. A princípio, quando a criança chega no hospital, a gente tem que criar ela, existe as ferramentas de triagem nutricional, a gente avalia a criança, então faz a avaliação de estado nutricional, segundo as curvas de recomendação do IES, e aí classifica as crianças, a criança pode ser classificada como eutrófica ou como desnutrida. A criança eutrófica, se ela tiver boa condição de se alimentar, ela pode se alimentar por via oral, e aí essa alimentação vai ser substituída. Mas se ela seja desnutrida, a gente vai se perguntar, ela tem condições de se alimentar por via oral? Se sim, ela pode se alimentar conforme
as recomendações sobre supervisão e a gente pode suplementar a alimentação dela, já que ela criança precisa de maior aporte. Como a gente falou, a criança cardiopata, ela tem um aumento de baixa energia, então mesmo ela quietinha, sem fazer nenhum esforço, ela vai gastar energia, e aí uma criança desnutrida, ela vai ter uma maior necessidade de nutrientes, então só pela alimentação de oral não vai ser suficiente, vamos ter que suplementar. E caso ela não consiga se alimentar por via oral, ela, por N motivos, como recusa alimentar, a presença de anorexia, desconforto respiratório e alteração da abdominais, então a gente vai usar outra via, a via tônica, então a opção seria a segunda via oral. E aí, como indicações no pós-operatório, a gente vai fazer a mesma pergunta, a princípio, será que o trato gastrointestinal é funcionante? Se ele estiver funcionando adequadamente, a primeira opção seria a via oral. Então, utilização de fibrinose interal ou de suplementação oral, se caso a criança quiser conseguir se alimentar por via oral, então a alimentação normal associada a uma terapia nutricional oral com suplementação calórica proteica para atender necessidades nutricionais. E caso o trato gastrointestinal apresente alguma alimentação com a presença de distensão abdominal, mini paralítico, ou ausência de níveis de hidroaéreos, que pode acontecer no pós-operatório. Então, se o trato gastrointestinal não está funcionando, está com a alimentação, nós temos a opção de nutrir a criança pela via parenteral. E aí, também, de acordo com a vontade da mulher. O que vai impedir da criança se alimentar seria alguma complicação, alguma instabilidade hemodinâmica. Então, se tiver alguma droga alta, droga vasoativa, elevada, se tiver alguma configuração de se alimentar, a gente não vai poder iniciar nenhum deles. Mas temos a opção de terapia nutricional integral ou parenteral. Como também, além das drogas vasoativas, o lactato aumentado. Então, é uma opção da gente pensar e aguardar um pouco para iniciar a terapia nutricional. E aí, para fazer a terapia nutricional, precisamos ter base de recomendações nutricionais. E aí, essas recomendações nutricionais, elas levam em consideração o aumento do nascimento da criança, que obviamente são uma recomendação calórica, uma recomendação que é elevada em comparação com a criança, em relação para a idade da criança. Essas são recomendações que são baseadas nessa, visto o quadro clínico da criança, mas que a gente temos que avaliar a criança individualmente. Então, se a criança estiver no estado frio, grave, a gente pode utilizar outras recomendações. Não é necessariamente que influencie a regra, mas a gente tem como base que a energia pode variar de 120 a 160 quilocalorias por quilo. No pré-operatório, e aí a gente iniciar com 80 calorias e progredir com a tolerância da criança, até atingir os 100%. E no pós-operatório, se atentar também ao quadro neurológico e a restrição hídrica. As proteínas podem ser de 10 a 15% do valor calórico total, e aí podem variar de 4 gramas por quilocaloria para lactentes a 3 gramas por quilograma para crianças. E aí segue as recomendações para carboidrato, com a porcentagem segundo o valor calórico total, e as recomendações de potássio, sódio e outros micronutrientes. E fibra também, que é importante. Aqui a gente já entraria nas recomendações para paciente grave. Então, o paciente que está na UTI, o paciente que está com condições graves com a Covid-19, existem algumas recomendações que a gente deveria seguir. Então, como eu falei, no início, antes da gente calcular tudo, a gente vai fazer uma avaliação nutricional do paciente. Para fazer a avaliação nutricional do paciente, a gente deve ter tomado todo o cuidado. Então, o uso de EPI deve ser reforçado, usar com segurança, segundo as orientações, uso de máscara, uso de capote, uso de óculos, o que for, para poder fazer aquela avaliação de forma mais correta. Outro ponto importante é a
o início da terapia nutricional precoce. Então, se for possível, então, dentro da UTI, o mais precoce possível, iniciar a terapia nutricional ou até 12 horas após a intubação do paciente. Essa terapia nutricional precoce é importante para prevenir algumas complicações que possam acometer o paciente. Então, diminui a morbimortalidade, melhora a incidência de infecção hospitalar, comparada às crianças que podem, que demoram, que prolongam esse início da terapia nutricional. E quando há impossibilidade de uso da terapia enteral, pode-se utilizar a parenteral. Outro ponto importante que a gente vê é a via ideal, que seria por sonda nasogástrica. Caso não seja bem tolerado, pode ser utilizada a via pós-pilórica e a dieta contínua e não em bolsa. Nesse ponto, em relação à sonda nasogástrica, lembrar que, como sendo um procedimento invasivo, e que aí pode levar a questão também de ter o cuidado dessa passagem da sonda nasointeral e lembrar do uso de EPI, o risco de contaminação. Iniciar a terapia nutricional interal, outro ponto importante, com pelo menos 25% das necessidades. Então, a gente tem que ter muita cautela ao iniciar a terapia nutricional, para evitar a síndrome de realimentação, que aí a gente tem que ter todo o cuidado. Nessas primeiras 72 horas de terapia nutricional, é um tempo que a gente vai ter mais cuidado para evitar os riscos. Então, ao a gente iniciar e começar a progressão de dieta, a gente tem que fazer o monitoramento de tolerância dessa alimentação. Monitorar exames bioquímicos, principalmente magnésio e potássio também, por conta do risco de síndrome de alimentação, e ver qual a resposta do paciente. Bem, a gente iniciou a terapia nutricional e a gente vai atingir uma meta nutricional. Essa meta nutricional que eu trago como sendo 15 a 20 calorias por quilo de peso corporal, em torno de 70 a 80% da necessidade, e de 1,2 a 2 gramas de proteína por dia. E aí entra a recomendação dentro da UTI. A fórmula nutricional é uma fórmula utilizada enteral. Essa fórmula nutricional para alimentação deve ser nutricionalmente completa, polimérica, isosmótica e tenha alto valor proteico para que a gente consiga atingir a necessidade de forma mais rápida, assim, dentro da possibilidade, e sendo um perfil nutricional polimérico, que tem alto valor energético e alto valor proteico, a gente tem condições de atingir um menor volume, e aí isso vai também depender da restrição hídrica do paciente. Então, o que é muito importante nesse passo é monitorar a tolerância do paciente. É bem comum verificar a intolerância alimentar de muitos pacientes. Mas aí, por isso que a gente tem que monitorar dia a dia. Então, cada dia é um novo dia e verificar se aquele paciente está tolerando a nutrição adequada. Dentro desse ponto de tolerância, existe a questão também que tem a dúvida de, será que a gente pode nutrir o paciente quando ele estiver em posição prona? Foi até falado agora há pouco sobre essa posição prona, o paciente que desenvolve essa insuficiência respiratória e vem essa necessidade de posicionar em posição prona, então há necessidade de continuar a terapia nutricional. Dentro dos estudos não tem necessidade de interromper a dieta. Dentro dos estudos foi mostrado que pode haver intolerância da dieta, mas nessa posição acontece segurança sim. Dentro das, eu trouxe também, isso que eu passei foram orientações dentro da UTI. Então, o paciente crítico que chega na UTI e aí a gente precisa acompanhá-lo e fazer todas as recomendações e metas nutricionais. Mas um paciente que estiver estável, que possa, não precise desse atendimento intensivo, quais seriam as orientações de forma ambulatorial? Então, a manutenção do aleitamento materno, o uso de fórmula infantil, caso ainda de possibilidade, deve ser reforçado. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre esse aleitamento materno, porque há dúvida. Será que uma lactante que tenha COVID pode amamentar um paciente que é uma criança
será que vai ser passado para o leite materno, vai ser contaminado? Então, essa é a dúvida. Manter uma rotina alimentar, então, a criança deve manter um horário regular para se alimentar, com horário, com alimentação variada. Então, quanto mais variada, mais rica em nutrientes vai ser. E isso vai ajudar na imunidade. Estabelecer aqueles horários. Então, é muito fácil, nesse momento que está de isolamento, mudar a rotina, mudar a hora de sono, de dormir, e isso vai alterar também horários de se alimentar. É muito importante que consiga estabelecer aqueles horários para que tenha uma nutrição adequada nesse período, que vai ser bem interessante. Então, hidratação adequada, um sono regular, vai também fazer parte desse conjunto de orientações. Evitar alimentos com excesso de sódio, açúcar e gordura. Então, alimentos industrializados, a gente preferir por alimentos naturais, verduras, frutas, proteínas, que tenham ricos em fibras também. Então, evitar esses alimentos que não são bons para suas crianças. Higienizar bem os alimentos antes de consumi-lo. Não tem a questão da evidência de que vai ser contaminado a partir de um alimento. Mas a gente tem que tomar cuidado com a higienização, de onde aquele alimento veio, como é que a gente faz a higienização do alimento antes de consumir. Então, todo aquele espaço de colocar hipoclorito de sódio, o tempo de ficar higienizando aquele alimento, e enxaguar bem aquele alimento para poder consumir. Então, todo o que for entrar dentro de casa tem que ser higienizado. Bem, eu trouxe aqui também uma revisão sistemática falando sobre o aleitamento materno, e houve essa pergunta em relação, será que o aleitamento materno seria seguro para ser utilizado, né? Então, essa dúvida surge, porque tem crianças, se vão ser as lactentes, que vão necessitar manter essa nutrição através do aleitamento materno, que só em casos que a mãe não possa amamentar realmente, que poderia ser orientada a utilização de fórmulas infantis adequadas para a idade. Então, ainda não há evidências. Então, o estudo mostra que não tem evidência em relação à infecção intrauterina pelo vírus e no leite materno, para transmissão do vírus para o leite materno. E aí, também mostra que casos descritos em outros estudos, não só nesse, mas casos descritos em recém-nascidos, ocorreram infecção pós-natal e não antes de nascer. Apesar de que não são muitos estudos que existem falando sobre isso, mas a gente não tem evidência científica. Então, não é aconselhável que se suspenda o aleitamento materno, ao contrário, tem que ser reforçado a importância de se manter o aleitamento materno neste momento. Bem, são essas minhas considerações, e aí eu fico aberta para alguma dúvida, algum questionamento que venha a surgir. Obrigada a todos. Parabéns, Jéssica, pela palestra. Muito bom. Aqui a gente tem uma dúvida com relação, Jéssica, ao o paciente chega previamente, o paciente é previamente rígido. Ele chega e evolui no quadro mais grave, né, da Covid-19, ou seja, ele evolui para uma SARA grave. E aí são muitos dias de UTI, paciente muito tempo acamado. Em quanto tempo, mais ou menos, esse paciente começa a exibir, na experiência de vocês, alteração no seu estado nutricional? Tipo, quando eu vou considerá-lo um paciente, como é que eu posso dizer, desnutrido por causa do internamento? Vocês têm essa experiência? Como é que você pode falar, por favor? Do internamento causado desnutrição, no caso, é isso? Isso. Em quanto tempo vocês Paciente, começam a perceber se tem esse limite? Quando é que ele começa a ficar realmente desnutrido? Sei lá, uma semana, 2 semanas? O que é que vocês... bem, Existe precaução para isso? eu não, realmente, assim, eu não tenho como responder o tempo exato. Como eu até falei, assim, cada paciente é um paciente e pode evoluir de forma diferente. Mas só por ele ser um paciente cardiopata, no caso, pode ser cardiopatia conjunta,
ele já é considerado um paciente em risco nutricional, ele já atinge o risco nutricional. Entrando na UTI, todos os pacientes têm risco nutricional, então a gente já admite o paciente já considerando que ele tem esse risco de desnutrir. Então a gente já vai começar a terapia nutricional desde o início. A gente não pode esperar também que ele venha a desnutrir para começar a agir. A gente tem que tomar logo os cuidados. Então, nosso papel, a gente trabalha de forma multidisciplinar. Então, o que eu for fazer vai atuar diretamente no paciente, vai ajudar também os outros colegas profissionais a atuar. Então, para que o paciente consiga sair do respirador, por exemplo, ele precisa ter uma boa nutrição, precisa ter uma quantidade boa de proteína. Então, se a gente for demorar, postergar para fazer uma terapia nutricional adequada, a gente pode estar cometendo um erro, realmente, de não nutrir necessariamente aquele paciente. Então, a gente, quanto mais precoce possível, melhor. Aí eu não sei realmente dizer uma quantidade de dias, porque geralmente os pacientes que estão na UTI são todos pacientes graves, que merecem a nossa atenção desde o início, realmente. Eu não sei se deu para responder. Sim, eu compreendi. Aí eu tenho mais uma curiosidade minha. Existem marcadores para você indicar que o paciente pode evoluir, por exemplo, para sair mais rápido do ventilador? Como é que você pode dizer assim, ele está pronto, ele está bem, ele tem um estar nutricional adequado? Se existem essas variáveis, esses marcadores? Então, quando o paciente seja enfermaria ou UTI, a gente pode aplicar ferramentas de triagem nutricional. Existe a Strong Kids, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar não só para cardiopatia, mas para outros pacientes também, e incluindo dentro dessa triagem, tem já contando o risco de algumas patologias, inclusive cardiopatia congênita. E aí a gente tem a avaliação nutricional, a gente fazer estimativa de peso, de altura, circunferências, e aí toda essa avaliação vai estimar se o paciente é desnutridor, risco nutricional, para a gente interagir, fazer nossa terapia nutricional. Então, realmente, antes o paciente não chega, a gente não vai fazer logo a terapia, a gente vai avaliá-lo, para classificar, como você falou. Será que ele é um paciente desnutrido, um paciente eutrófico? Porque a gente não vai ter só um paciente, a gente vai ter vários pacientes para monitorar. Então, a gente tem que classificá-los, quais são os que vão demandar mais atenção para a gente ter a terapia. Isso não quer dizer que a gente não vai dar atenção aos outros, mas vai ter aqueles pacientes que vão ser mais críticos e precisam da nossa atenção também. Tá bom. Lívia está parabenizando você pela palestra aqui no chat. Viu? Muito obrigado, Jéssica, pela disponibilidade, pelo momento de conhecimento na sua área. Tá bom? Obrigada, eu que agradeço. É sempre bom participar, né, compartilhar informação e aprender também com vocês, com todo mundo. Obrigada. Muito obrigado. Viu? Boa tarde, tá? Boa tarde.